Paz a todas, bom dia, que Deus abençoe. Josi, você pode orar pela pastora Meire? Sim. Senhor meu Deus, te engrandecemos, te agradecemos, Pai, bendizemos o teu nome, Pai, porque o Senhor é bom o tempo todo, Senhor. O Senhor é quem se encurva do céu para ver seus filhos na terra. Pai, a cada um concede, Senhor, o bálsamo, concede, meu Pai, o remédio diário que a gente precisa, a vitamina diária que a gente precisa, que vem da tua palavra para os nossos corações. Senhor, mais uma vez eu peço, Pai, abra os nossos ouvidos, abra a nossa mente, o nosso coração para receber de Ti a Tua palavra, para que ela venha fazer o efeito a qual ela foi ordenada. Pai, nos transforma, nos limpa, nos purifica, Pai. Nos põe cada dia mais junto a Ti, Senhor. É o que pedimos, Pai. Pai, e por Teu amor e por Tua bondade, concede a cada um a tua graça, Pai, a tua misericórdia em nome do Senhor Jesus. E abençoe a preletora, Pai. Abençoe a irmã que vai estar trazendo a tua palavra, Senhor. Guarda a mente dela, guarda o coração, a família dela, os seus, as pessoas a qual ela tem te apresentado em oração. Senhor, possa visitar, guardar, livrar em nome do Senhor Jesus. Traga alegria para o coração dela, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Deus abençoe. Pastora Meire, quiser começar? Pode já começar. Glória a Deus, com muito temor. Eu falo que todas as vezes que eu vou ministrar aqui no grupo, eu fico bem nervosa. Mas vamos lá, glória a Deus. Essa irmã, Josi, né, que orou, sempre quando eu a ouço orando, é tão gostoso, sabe, ouvi-la, né, a maneira como ela fala, assim, ela pausa, sabe, nas orações, é muito, muito bom, muito bom. Louvado seja o nome do Senhor. Estou feliz por estar aqui mais uma vez com todas vocês, tá? E Deus sabe de todas as coisas, Ele nos conhece. O Senhor é o único que esquadrinha os nossos corações, né? Nós vamos falar hoje aqui sobre a doença de Ezequias, em Isaías 38. Isaías 38. Glória a Deus. Só de ouvir o louvor eu me emociono. Eu gosto muito desse louvor. Amém? Vocês estão me ouvindo bem? Então vamos lá. Isaías 38. O Senhor fala assim conosco. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Mas Ezequias, ele foi um rei praticamente perfeito. Ontem eu estava aqui em casa e o Senhor colocou assim na minha mente, sabe os top 5, né? Tem os top 3, ele entra até no top 3, sabe? De melhor rei que aconteceu, né? Ele foi um rei em Judá, ele reinou, ele governou por 29 anos, e ele fez o que era reto diante do Senhor. Ele derrubou os altares a Baal, ele reedificou o templo, enfim, ele colocou por terra tudo aquilo que era de ruim, que desagradava ao Senhor. E, de repente, o Senhor vem e chega para ele e fala, você, coloca a sua casa em ordem, porque você vai morrer. Você não vai viver mais, você vai morrer.
Aí ele pegou, virou para a parede e orou ao Senhor. É muito interessante isso. E disse: Ah, Senhor, lembra-te, peço-te, que andei diante de ti em verdade com um coração perfeito. E fiz o que era reto aos seus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo, Isaías não tinha nem saído do pátio, o Senhor falou, peraí, Isaías, você volta lá, porque o meu servo falou comigo. Vai e diz, Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Aleluias. Eis que acrescentarei em teus dias 15 anos. Aleluias. A parte-chave dessa passagem é quando Ezequias, ele ora ao Senhor. Ah, Senhor, lembra-te, peço-te, Senhor, de que andei diante de ti em verdade, com coração perfeito, viso que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Ezequias, ele não falou um monte de coisa, ele não falou um monte de palavras bonitas. Aleluias. Ele não chamou os subordinados dele. Ele não chamou o profeta de volta. Vem aqui, fica aqui comigo, porque o Senhor falou que eu vou morrer. Em desespero. Esse desespero que eu falo é porque muitas das vezes, quando acontece algo conosco, em vez da gente se colocar na presença do Senhor, a gente começa a correr para o irmão, para uma irmã, para os nossos pastores, e começa a pedir socorro. Enquanto o Senhor, Ele quer que nós chegamos diante dEle, nós e Ele. Ezequias, ele falou poucas palavras, mas ele chorou muitíssimo. Ele chorou muitíssimo. Aleluia. Muitas das vezes nós não queremos chorar na presença do Senhor. Muitas das vezes nós temos vergonha de chorar na presença do Senhor. Isso acontece. Aleluia. Mas o Senhor Deus, aleluias, Ele se colocou na presença. Primeira coisa é o que o Senhor pede de mim, de cada um de nós. Não é só de nós que estamos participando desse grupo, mas de cada cristão que se diz estar na presença do Senhor. Quando nos sobrevier alguma coisa, a primeira coisa que nós temos que fazer é nos prostrarmos aos pés do Senhor. Aleluia. Aleluia. Grande Deus. Eu sou chorona. Choro demais, Deus me livre. Aleluia. Então, palavras. Quando me perdoe, tá? Estou muito emocionada. Com tudo o que me aconteceu, muitas das vezes eu me colocava na presença do Senhor e eu não tinha palavras. Eu não tinha palavras.
eu só chorava diante de Deus. Quantas vezes eu chorei, como se eu quisesse rasgar minha alma diante de Deus. E eu creio que o Senhor colocou todas as minhas lágrimas dentro de um cálice. Aleluia. Então, o Senhor, Ele ouve as nossas lágrimas. Tenha certeza absoluta disso. Ele ouve as nossas lágrimas. Aleluias. Porque tem a lágrima fingida, né? Nós sabemos disso. Mas tem aquela lágrima que vem do coração, que vem da alma. E é essa lágrima que o Senhor colhe. É essa lágrima que Ele lê. É essa lágrima que Ele ouve. Aleluias. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E estava só Ezequias e Deus. Não tinha uma multidão com ele. É um momento que o Senhor quer que estejamos somente nós e Ele. Tem os momentos, sim, de você chegar, falar com alguém, mas antes de você ir falar com alguém, primeiro você se coloca na presença do Senhor. Primeiro vai você e Deus, face a face. Aleluias. Nós não conseguimos ver o Senhor, mas nós o sentimos. Glória a Deus. Mas Ele nos vê. Ele esquadrinha os nossos corações. Glória a Deus. E no grupo hoje, eu anotei, faz dias já que eu anotei esse salmo, o Salmo 126. Aquele que semeia com lágrimas, com canto de alegria, colherão. Então, as nossas lágrimas são sementes que nós plantamos diante do Senhor. E hoje no grupo teve uma irmã que postou esse salmo. A hora que eu olhei e falei, ó Senhor, amém, amém. Que Deus é perfeito. Deus, Ele vai... O Espírito Santo de Deus, Ele vai testificando, né? Ele vai confirmando. Aleluias. Glória a Deus. E assim, em cima de tudo o que tenha me acontecido, eu agradeço muito ao Senhor até pelas minhas lágrimas, porque eu sei que em todos os momentos o Senhor esteve ao meu lado. E você venha saber, minha irmã amada, querida, que em todos os momentos o Senhor está ao seu lado. Aleluias. Você não está sozinha. Glória a Deus. Porque quando Ezequias virou o rosto para o lado e orou ao Senhor e chorou muitíssimo, quase instantaneamente o Senhor levou o profeta de volta e falou a ele que estaria acrescentando anos de vida naquele homem. Glória a Deus. Assim o Senhor faz na minha vida e na vida de cada uma de nós. O Senhor acrescenta anos em nossas vidas.
o Senhor nos acrescenta saúde, o Senhor nos acrescenta trabalho, o Senhor nos acrescenta a união familiar, o Senhor nos acrescenta amor. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus é perfeito. Deus, ele não age de uma maneira impensada. Deus, ele não age de uma maneira, me fugiu a palavra, mas de uma maneira que não vá acrescentar alguma coisa em nós. Porque o intuito do Senhor é que nós venhamos estar na presença dele a cada dia mais. O intuito do Senhor é que nós venhamos colocar o nosso coração na presença dele. Por isso, nós precisamos ter o coração do Senhor. Mente de Cristo, coração de Deus. Coração de Cristo, mente do Senhor. Aleluias. Aleluias. O verso 6 fala assim: Eu livrei-te das mãos do rei da Síria. A ti e a esta cidade eu defenderei esta cidade. Livrar-te-ei das mãos da Síria. Foi uma peleja, né, que Ezequias, ele teve um grande êxito, mas porque o Senhor pelejou por ele. Então, assim, o Senhor peleja por mim e por você. O Senhor, ele... Porque quando nós nos viramos e nós nos colocamos na presença do Senhor, nós estamos buscando o consolo ao Senhor. Nós estamos buscando ajuda ao Senhor. Nós não estamos buscando ajuda ao amigo, ao vizinho, ao irmão da igreja, porque primeiro nós nos prostramos diante do Senhor. Aleluia. O Senhor coloca, sim, pessoas em nossa volta, em nossas vidas, para nos ajudar, aleluia. Mas são aquelas pessoas que o Senhor envia. Eu falo muitas vezes, o Senhor, ele colocou anjos sem asa ao meu lado. Quantas e quantas vezes. E eu sei de cada uma que foi enviada pelo Senhor. Então, assim, o Senhor faz na vida de cada uma de nós. Quantas vezes nós estávamos em um momento de fraqueza, em um momento de desespero, em um momento de... esse desespero que eu falo é um desespero que a gente se coloca diante de Deus, não é aquele desespero de ficar se descabelando. Quando nós estamos em aflição e, de repente, acontece algo com a gente que a gente fica meio sem saber de onde apareceu, como aconteceu. Mas a gente sabe que é enviado do Senhor, que é por Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O verso 7 fala assim: Isso te será da parte do Senhor como sinal, de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei que a sombra de graus que passou com o sol pelo grau do relógio de Acás volte 10 graus atrás. Assim recuou o sol 10 graus pelo grau que já tinha andado. Até porque Deus, quando ele faz algo, quando ele nos promete algo, então ele
deixar alguma coisa marcada em nós, para que a gente venha se lembrar, ei, peraí, não foi o irmão que te ajudou, não, foi Deus. Porque nós, na nossa fraqueza humana, muitas das vezes a gente começa às vezes a gente até esquece do trabalhar do Senhor e começa a olhar para aquele irmão, para aquela irmã que nos ajudou, porque ele está ali na nossa frente, nós estamos vendo. Mas o trabalhar de Deus poderoso, ele é invisível, porque nós não o vemos. E muitas das vezes nós cremos em alguma coisa que nós conseguimos enxergar. Mas se nós cremos em Deus, nós cremos no amor de um Deus poderoso, um Deus que é vivo, nós temos que crer no poder infinito dele, mesmo que nós não o conseguimos enxergar. Porque nós cremos nele pela fé. Aleluias. Então, os méritos têm que ser do Senhor Deus, e não daquele irmão que foi usado por Deus. Agradecemos, sim, porque ele foi um canal. Tanto que eu tenho um agradecimento muito grande pelos anjos sem asa que o Senhor colocou na minha vida. E todas as vezes que é possível falar, eu falo, sim, desses anjos sem asa. Mas eu não os coloco em um pedestal. Porque eu sei que eles foram enviados pelo Senhor Deus. Aleluias. Glória a Deus. E quantas das vezes o Senhor nos socorreu. Quantas das vezes o Senhor mostrou o amor infinito dele por nós. Aleluias. Quantas vezes nós sentimos a presença do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. E quando o Senhor faz algo para que nós venhamos lembrar, ele não é um Deus que faz nada de qualquer jeito. Porque se ele tivesse colocado um relógio para frente, naquela época, muitos poderiam falar alguma coisa, mas ele retrocedeu. Então, é algo que fica marcado para todo sempre. Igual em Josué, quando ele parou o sol. Né? Então, ele não vai fazer alguma coisa para, de repente, a gente se esquecer. Ele vai fazer algo para ficar marcado nas nossas vidas. Aleluia. Aleluias. Aí, do verso 9 em diante, aí já fala mais o cântico de Ezequias, né? Depois que ele foi curado. Então, quando o Senhor me deu essa palavra, o Senhor falou muito comigo em relação realmente às lágrimas. As lágrimas. Porque muitas das vezes a gente acha que a nossa lágrima, ela caiu no chão, se perdeu. Para nós, a gente pode ver isso. Mas no mundo espiritual, as nossas lágrimas realmente foram colhidas diante do Senhor. Aleluias. As nossas sementes. Porque muitas das vezes a gente corre para alguém, como eu já falei no início, e nós também, às vezes, nós oramos e tem pessoas que acham que orar alto, né? Orar de palavras eloquentes, de uma maneira estrondosa, o Senhor vai ouvir. Mas o Senhor fala conosco nessa manhã que não. O Senhor, ele nos ouve no silêncio. O Senhor nos ouve nas poucas palavras. O Senhor nos ouve nas lágrimas. Eu, geralmente, quando eu vou orar,
eu não, assim, para alguém, para alguma coisa, eu já não falo muita coisa. Antigamente eu até falava, porque eu achava que quanto mais a gente falava, né, Deus iria ouvir. Mas agora não, porque o Senhor me fez entender que a nossa sinceridade com Ele é o que conta. A nossa obediência a Ele é o que conta. Aleluias. Então, aí eu falo assim que eu aprendi a amar este Deus. Já há algum tempo, eu aprendi a amar esse Deus, porque eu falava que eu amava. Mas, sabe, de repente acontecia alguma coisa e eu já ficava meio chateada, eu já, eu quero que aconteça, que não sei o que lá. Hoje em dia, não. A minha vida é direcionada pelo Senhor. Aleluias. Se acontecer, amém. Se não acontecer, amém. Porque é Ele que sabe. Eu não sei de nada, não sei de nada. Não sei nem se eu estarei viva até o final desse dia, ou daqui a meia hora. Mas o Senhor sabe. Então, as nossas vidas têm que ser entregues a Ele. Não é no fazer de conta, mas em espírito e em verdade. Glória a Deus. Eu falo que eu sou a irmã da repetição, né? Eu vivo repetindo as coisas e repito mesmo. Porque eu sempre falo assim, o nosso intuito aqui na face dessa terra é a nossa salvação. Todas as vezes eu falo isso. Porque é verdade. Nós estamos aqui pela nossa salvação. Nós não estamos aqui porque, de repente, eu quero isso, ou porque, de repente, eu quero aquilo. Eu quero, sim, a minha salvação diante do Senhor Deus. Aleluias. Glória a Deus. As irmãs, deve estar vendo aí no vídeo. Cicatriz. Não sei se eu ainda cheguei a mostrar para as irmãs. Tem. Perdoe, irmãs, como só tem irmã aqui. Né? E eu tenho aqui o marca-passo. Então, nesse período, até antes um pouco, não foram dias fáceis. Não foram dias fáceis. Eu estava fazendo 3 meses dessa primeira cirurgia. A médica me ligou urgente, eu acho que eu já até comentei isso alguma vez aqui, que eu tinha que colocar o marca-passo. E quando eu fui para o UPA aqui, do UPA já me seguraram lá, me mandaram para a UTI do hospital aqui da cidade, que eu tinha que ir para Campo Grande. Todo mundo achou que eu ia morrer. Todo mundo achou que eu não estaria mais aqui. Porque já me deixaram até na UTI, né? E eu estava recém-feita de uma cirurgia. Mas eu estava tão calma, sabe? Porque os primeiros dias, né, dessa primeira cirurgia, já tinha até passado um pouco já. Né? Assim, eu estava bem fraca, eu emagreci 11 quilos, né, como eu já comentei algumas vezes. Então, assim, mas eu estava, de certa forma, tranquila, sabe? Porque a minha vida estava diante do Senhor. Porque eu sou dependente dele, nós somos dependentes deste Deus poderoso. Né? Então, assim, o Senhor fala conosco nessa manhã,
é que, independente de qualquer coisa, independente das poucas palavras, independente das nossas lágrimas, porque Ezequias, ele chorou muitíssimo, muitíssimo. Aleluias. Então, o Senhor, ele colhe realmente as nossas lágrimas. E em nenhum momento ele nos deixa sozinhos. Em nenhum momento ele nos abandona. Muito ao contrário, nós o abandonamos, né? Mas ele não nos abandona. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Primeiro vamos nos colocar aos pés do Senhor. Aleluias. Primeira coisa que nós temos que fazer é nos colocarmos na presença do Senhor. As nossas lágrimas têm que ser derramadas na presença do Senhor e não no ombro do nosso amigo. Aleluias. E muitas das vezes a gente corre primeiro para a amiga, né? Chega lá, a gente chora, se debulha, e quando chega na presença do Senhor, a gente não derrama nenhuma lágrima. Mas que nós venhamos derramar as nossas lágrimas diante do Senhor, para a honra e glória do nome dele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor abençoe cada uma. Prazer, Isabel. Louvado seja o nome do Senhor. Josilaine, a Josi é a que estava orando, né? É que no meu vídeo aqui, como é o celular, eu estou vendo só a Isabel, a Josi e a Raquel. Mas as demais irmãs, como que é? A Nilza. Linda, beijo para você, Nilza. Privilégio meu de você me ver. Feliz. Gente, aí que ela fala, né? Sobre as medicações e tal. Olha só a pele dela. Menina do céu, fiquei até com vergonha. A Isabel? A Isabel, ela cuida dela e de todo mundo. Glória a Deus. Sim. Perdão de interromper, mas Deus me deu esse privilégio de eu gastar a minha vida para ensinar as pessoas sobre saúde, porque Ele me restaurou e em gratidão eu ensino. E já falei aqui, eu me sinto como entregador do Mercado Livre. Quem quer uma coisa, eu pego e entrego. Não é o fabricante que entrega. Eu sou só o entregador do Mercado Livre. E gratidão por estar aqui. Isabel, eu tenho uma prótese mecânica, né, metálica, dentro do meu coração, né? Então, eu não posso com a vitamina K. Uhum. Olha, e isso quando atrapalha o corpo da gente, né? Sim, quando terminar essa live, eu até já salvei o seu contato aqui, que eu ia lhe escrever, sim. Então, até já comecei a escrever, mas quando terminar, eu vou lhe passar algumas orientações. Tá, obrigada. Raquel. Amém. Glória a Deus. Obrigada, pastora Meire. Deus abençoe, viu? A gente tem que se derramar nos pés de Deus mesmo, porque só Ele pode todas as coisas. A gente não sabe de nada mesmo. E que a gente possa seguir em frente, né? Não desistindo, porque eu sei que cada um aqui tem seus problemas, tem suas lutas, mas que a gente possa, né, seguir em frente para o alvo, que é Jesus. Agora eu estou vendo Neia. É que você vê quem está com o vídeo aberto, mas tem 16 mulheres maravilhosas, extraordinárias. Mas é que eu acho que o meu aqui cabe só 6. Celular, né? Isso mesmo. Glória a Deus, Deus abençoe a todas. Alguém quer falar algo? Quer fazer pedido de oração? Deixa eu ver aqui. Deixa eu só tirar uma foto antes que a gente...